Pronto. Boa noite, professores. É um prazer estar aqui novamente com vocês na nossa noite pedagógica, hoje matemática, com a professora Aline. E eu queria deixar registrado aqui nossos sentimentos pelo falecimento da professora Isabel, do Laonte Gama, e aos amigos, né? Eu sei que, como professor, a gente acaba fazendo amizade em toda a rede. Então, que os amigos se sintam abraçados, né? Nós conhecemos a professora também, das formações. Era bem atuante nas formações. Verdade, Aline. Então, deixar nossos sentimentos e que, né, estender o carinho a todos os amigos e os familiares. A gente não conhece, mas se alguém conhecer, para transmitir também. Verdade. Obrigada, Maria. Boa noite a todos. Agradeço a presença de vocês aqui. E vamos para mais uma noite pedagógica hoje com matemática, falando sobre área e perímetro. É uma habilidade que parece simples, mas a depender de como ela for abordada nas atividades, pode dificultar um pouco para o aluno. E são algumas estratégias que a gente vai aprender aqui hoje para poder trabalhar a habilidade de área e a habilidade de perímetro. Somos nós, as formadoras, Aline e Maria. E Maria está acompanhando o chat e está acompanhando o Zap, né, Maria? Está acompanhando por lá. Qualquer dúvida é só falar que a gente vai abrindo o microfone. Só para relembrar os nossos próximos encontros, agora em setembro, na próxima terça-feira, nós não teremos encontro, infelizmente, mas teremos formação durante o dia, segunda e terça-feira, um dia português, outro matemática para os quartos e quintos anos. Primeiro, segundo e terceiro ano ficou para quarta, quinta e sexta, por isso que na terça-feira nós não teremos a formação da noite. Retornaremos no dia 26 de setembro. Além de outubro, nos dias 3, 10, 17 e provavelmente no dia 24 também. São as datas prováveis dos nossos próximos encontros. Hoje nós falaremos sobre área e perímetro, com o objetivo de dar significado às medidas de perímetro e área para os nossos alunos, porque muitas vezes a gente trabalha, os alunos veem apenas o cálculo da área e do perímetro, mas a gente tenta sempre colocar também como é que é essa aplicabilidade no dia a dia do aluno, esse conteúdo com esses descritores, que é o D11 e o D12, resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro e área de figuras planas desenhadas em malhas quadriculadas. Então, são esses dois descritores que nós vamos trabalhar aqui hoje, já que eles estão sempre um interligado ao outro. Uma frasezinha introdutória, que o estudo da área e perímetro é essencial, pois fornece as ferramentas matemáticas necessárias para entender e resolver uma variedade de problemas do mundo real, desde o design de casas e parques até o planejamento de projetos de construção e o uso eficiente do espaço. E o conteúdo de área também está muito relacionado no nosso dia a dia com os nossos alunos, quando a gente vai fazer medições de um espaço para saber se determinada coisa vai caber naquele espaço, qual a área que aquele determinado objeto pode ocupar dentro de uma sala, dentro de uma casa. Então, ele está muito ali no nosso dia a dia. Quando a gente vai, por exemplo, comprar uma geladeira, a gente precisa saber se o espaço que a gente tem cabe a geladeira. A gente está calculando a área daquele espaço, o perímetro, para ver se vai caber. Então, isso aí está muito relacionado no nosso dia a dia. E para poder introduzir esse conteúdo com os nossos alunos, eu trouxe uma proposta para vocês, tá? Dando sentido ao estudo, uma forma de apresentar o conteúdo. O que foi que eu trouxe? Uma das formas que eu acredito que possa vir a motivar os alunos a participarem, a falarem sobre isso, é trabalhando com um campo de futebol, que é aí onde a gente consegue perceber como é que funciona, como é que faz os cálculos, um campo de futebol, trazendo algumas perguntas para o aluno. Analisando o campo de futebol, a gente pode propor algumas perguntas ao nosso aluno. Como, por exemplo, qual é a forma do campo de futebol? Quando a gente faz uma pergunta como essa para o nosso aluno, é uma pergunta apenas introdutória. É um aluno de quinto ano, a gente deduz que ele já sabe que a forma de um campo de futebol tem um formato retangular, apesar das marcações em círculos e semicírculos que tem dentro do campo. Mas o campo de futebol, ele tem um formato retangular. Então, a gente vai começar a entender, vai
garantir que os alunos já saibam a forma básica do campo, que é a forma retangular. Uma outra pergunta que a gente vai fazer para os nossos alunos é quais são as dimensões de um campo de futebol oficial? Quando a gente faz uma pergunta para os nossos alunos como essa, a gente pode propor como uma pesquisa prévia para o nosso aluno, antes de iniciar, antes do dia da nossa aula propriamente dita sobre área e perímetro, para eles buscarem, eles vão se deparar com várias medições, porque os campos oficiais, eles podem ter determinados tamanhos, medidas, por exemplo, na lateral, de 90 a 120, então não tem necessariamente um valor só, então vários campos, tem um campo de futebol de campo, tem um campo de futebol de areia, tem um campo de futebol de salão, então, a depender, eles vão trazer as variadas dimensões dos campos de futebol para a nossa sala de aula. E a gente pode usar todas elas para poder resolver, separando em grupos, e cada grupo vai fazer as atividades baseadas nas informações que trouxeram. Então, quando a gente pergunta essas dimensões, a gente vai levar a calcular brevemente o perímetro do campo. Para a gente vai ser só a dimensão. Depois a gente vai inserir os termos corretos para o nosso aluno. Quando eu pergunto para ele, em qual espaço o goleiro pode pegar a bola com as mãos? A gente acredita que o nosso aluno, ele vai responder na área, na grande área, na pequena área. E esse conceito de área que o aluno vai responder é que vai dar para o aluno depois uma noção de que a área é um espaço completo. No caso, deixa eu colocar aqui. Ele vai me dizer depois, olha, que o goleiro ele pode percorrer durante todo esse espaço aqui, ó, e pegar a bola com a mão por esse espaço. Ou seja, é a área do goleiro. Então, quando a gente for futuramente perguntar como é que vai calcular a área, qual é a área, tá? Ele pode vir se irá lembrar que o que é a área? É a superfície que o goleiro ocupa em um determinado lugar. Então, é a superfície de um determinado ambiente. A gente também pode perguntar como você faria para calcular a área do campo de futebol. A gente vai incentivar a pensar como é que o aluno vai calcular essa área de um retângulo do campo de futebol. Se eles lembrarem que foram trabalhados no finalzinho, no quarto ano, pode ser que eles tragam alguma sugestão. Ou então eles vão dar as ideias, que é sempre isso que a gente pede. A gente vai dar um desafio para o nosso aluno resolver previamente e depois a gente vai confirmar se aquele raciocínio que ele desenvolveu para poder calcular a área de um determinado espaço foi de uma forma correta. Apesar de, mesmo se ele não responda o valor correto, mas o raciocínio que ele desenvolveu para resolver aquele desafio foi de forma correta ou não. Depois a gente pode perguntar também, se quiséssemos trocar toda a grama do campo de futebol em placas de 1 metro quadrado, aí a gente já está mostrando para ele, falando, sem precisar dizer, que é a medida básica para calcular a área é 1 metro quadrado. Então, a gente vai falar em metro quadrado, ele vai ver que é uma medida uma unidade de medida, a unidade de medida básica de cálculo da área. Mas vamos lá, em placas de 1 metro quadrado, o que é que a gente vai dizer para o nosso aluno? Que é só um quadrado medindo 1 metro por 1 metro. Então, se a gente quiser trocar toda a grama desse campo de futebol, quantas placas de grama precisaríamos? Isso já envolve a aplicação do cálculo de área. Então, a gente vai incentivar o nosso aluno a pensar como é que a gente vai fazer esse cálculo para trocar toda a grama desse campo de futebol. Outra pergunta que a gente pode fazer é, para pintar o contorno ou o limite externo do campo de futebol, quantos metros o pintor irá caminhar? Então, assim, como é que a gente vai perguntar para ele? Para pintar os limites, o contorno do campo de futebol, opa, deu uma ratada, se ele não ratar, tá tudo bem. Quantos metros esse pintor vai caminhar? Então, aí vai ser 1 metro linear. A gente não está falando mais em metros quadrados, quando eu falei nas placas de grama. Então, vai ser 1 metro quantos metros esse pintor vai caminhar. Isso vai levar a calcular futuramente o perímetro do campo. E, por fim, a gente pode perguntar qual é a relação entre área e perímetro de um campo de futebol. O que é que eles têm em comum? Certo? Vai incentivar os alunos a explorar como área e perímetro estão relacionados. O que é que eles têm em comum? Então, aos poucos, a gente vai perguntar e futuramente, no decorrer do conteúdo que a gente for trabalhando, das habilidades que a gente for dando para desenvolvendo com os nossos alunos, eles vão ser capazes de responder a todas essas perguntas. A gente pode colocar lá como perguntas base para poder introduzir esse conteúdo.
Então, eu digo, o que a área e perímetro têm em comum? Eu vou falar para o nosso aluno que o quê? Que perímetro é a medida de distância percorrida ao redor de uma figura. Então, é a soma dos comprimentos de todos os lados de uma forma. Isso, eu vou dizer para ele que é perímetro. Ou seja, ele já vai começar a relacionar sobre aquele passo que o pintor deu para poder pintar o contorno do campo de futebol. E a área? É a área, a medição da região da figura. Então, todo esse espaço aqui pintado de rosa é a área da figura. É uma medida bidimensional, porque quando a gente fala em tridimensionalidade já é uma outra coisa, mas ele precisa entender que é uma medida bidimensional e representa a quantidade de espaço que a figura ocupa. Então, a área é todo esse espaço, todo esse espaço aqui pintado de rosa. Isso aqui seria a área de determinada figura. Resumindo, perímetro é a medida do contorno de uma figura. E área é a medida de uma superfície. Quando a gente já falou para o nosso aluno, qual é a área que o goleiro ocupa? Qual é a área, qual o espaço que o goleiro pode pegar a bola com as mãos no campo de futebol? Ou seja, é a superfície que ele pode utilizar para poder jogar, pegar a bola com as mãos. Então, a gente já vai relacionando as nomenclaturas corretas para os nossos alunos. Aline. Oi, Maria. Só para reforçar um pouquinho para os professores, na figura anterior, a importância da nomenclatura do termo, né? Nas avaliações, nos livros, eles vêm mostrando essas palavras, esses termos, né? Então, ele vai falar sobre o contorno, sobre a área. Pode mudar o slide, Aline, o próximo. Isso. Falar sobre a superfície. Então, são palavras que, muitas vezes, no cotidiano, nós substituímos, né? É a parte de dentro, é interna. Então, a gente precisa também mostrar. E sempre que usar essa linguagem mais informal, coloquial, né, já puxando aí os descritores da linguagem, né, Aline? A gente precisa também apresentar essa nomenclatura mais formal, porque é como ele vai encontrar nos livros, né, mais à frente também. Só para ressaltar isso, Aline. Exatamente, Maria. A gente já vai dando, a gente pode dizer o que é que significa, mas a gente já dá as nomenclaturas corretas. A medida do comprimento, é o contorno, é a unidade, falar em metro quadrado, em centímetro quadrado, falar em medida da superfície, explicando para eles, sempre voltando para poder eles entenderem do que é que a gente também está falando. E a medida que a gente vai falando, futuramente já vai ser uma coisa natural para eles. Então, como é que a gente faz o cálculo do perímetro? A gente vai dizer para o nosso aluno que perímetro é o comprimento dos lados. Para calcular o perímetro de uma figura, você adiciona o comprimento de todos os lados, ou seja, é a medida de todos os lados. E isso não vai mudar para uma figura, um retângulo, para um quadrado, um trapézio, um losango, um triângulo, e figuras irregulares também. Então, o perímetro vai ser sempre a medida de todos os lados daquela figura. Por exemplo, no retângulo, eu vou somar os dois lados maiores, 6 metros, com os lados menores, com 4 metros. Então, a gente pode fazer uma adição para poder resolver o comprimento desse retângulo, o perímetro desse retângulo. Aqui nessa outra figura, do mesmo jeito, a gente vai somar os lados, o lado maior, o lado menor e os lados iguais, para calcular também o perímetro dessa figura, dessa figura, desse polígono. E para calcular o perímetro do quadrado, a gente também vai fazer a conta. A gente pode colocar apenas uma das medidas, já que o aluno já pode saber, já deveria saber que todos os lados no quadrado são iguais. A gente vai pedir para ele calcular o perímetro do quadrado, colocando 3 metros, e ele vai precisar colocar 3 metros 4 vezes. E do triângulo a mesma coisa. No quadrado é mais complicado, ou mais fácil deles entenderem, porque se a gente coloca apenas 2 medidas no retângulo, muitas vezes a gente vê que ele soma apenas os 2 números. Quando no quadrado tem apenas um valor, aí eles vão, não, eu preciso somar mais alguma coisa, então ele acaba somando os outros, mas no retângulo sempre acabam esquecendo de somar, de repetir os números para somar os outros lados. E no triângulo a mesma coisa. E essa relação entre área e perímetro, o que é que eles dois têm em comum? Ou seja, a gente pode pedir para o aluno começar de espaços menores. Podemos dar valores
oficiais, como é no caso aqui da pequena área, que eu coloquei valores oficiais, que ela mede 40 de comprimento e 16 de largura, 16 metros, mas a gente pode fazer numa malha quadriculada, colocando 4 quadradinhos e 2 quadradinhos para pedir para ele fazer. E essa relação está diretamente ligada à área e perímetro em relação aos valores. A gente vai mudar qual vai ser a operação que a gente vai usar para poder resolver. Por exemplo, perímetro de um retângulo é o quê? É o contorno da figura. Então, se é o contorno da figura, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar a medida de todos os lados. Então, mais 40, mais 16, mais 40, que dá 112. E a área do retângulo? Como é que eu vou fazer o cálculo da área do retângulo? É o espaço que ele ocupa. Então, se a área que ele ocupa é o espaço, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a medida de um lado pelo outro para calcular essa área daqui. Então, eu vou falar para o meu aluno que para calcular o perímetro, eu vou somar a medida dos lados. E para calcular a área, eu vou fazer a multiplicação da medida desses lados. Então, eu vou multiplicar 16 por 40, que no caso vai dar 640 metros quadrados. Como eu falei anteriormente, a gente sempre é bom falar que no perímetro são 112 metros, e na área a gente sempre vai fazer a medida, a unidade de medida, falar a medida de unidade correta, que é o metro quadrado, e aos poucos eles vão entendendo. Que seria o quê? Cabe 140 quadrados de um metro, de lado em uma pequena, ou em uma área do goleiro. Ou seja, a resposta é o quê? 140 metros quadrados. Cabe 140 quadradinhos de um metro de cada lado, de quadradinhos de um metro, dentro da área do goleiro. Então, se você, podemos também dificultar, mas normalmente isso não é exigido do nosso aluno de quinto ano. Por exemplo, se você conhece o perímetro de um retângulo e a medida de um dos lados, você pode dar essa informação para calcular a área. É só calcular a medida do outro lado. Não é uma habilidade exigida para o nosso aluno de quinto ano, mas, de repente, possa ser que algum aluno consiga resolver a operação inversa aí para poder fazer esse cálculo. E, voltando às perguntas que a gente fez lá no início. Se a gente quiser trocar toda a grama do campo de futebol em placas de 1 metro quadrado, quantas placas precisaríamos? Então, sabendo que um dos lados do campo mede 105 metros, aqui foi uma das medidas oficiais do campo de futebol que eu peguei, e o outro mede 68 metros, a gente pode calcular a área. Vou voltar a um ponto bem importante que aí para a gente fixar para os nossos alunos. A gente não precisa necessariamente começar trabalhando com esses valores mais altos. A gente pode trabalhar com valores mais baixos, a gente pode trabalhar com 10 metros, por 6 metros. Por quê? Porque facilita, porque o objetivo aqui é ele entender como é que funciona a resolução do problema, e não necessariamente resolver o problema, nos dar a resposta para o problema. Então, a princípio, eu preciso que o aluno entenda como é que ele vai resolver esse problema, para depois ele fazer as contas, que é o princípio da matemática, que é a resolução do problema, no caso, que é a parte primitiva, que é a parte inicial. Então, se o meu aluno ele já consegue perceber como vai resolver o problema, sabendo que eu vou multiplicar o comprimento dos lados, a medida dos lados, então, meu aluno já deu um passo à frente. Depois eu vou alterando os valores para valores mais complexos para o aluno fazerem as contas, mas ele, a princípio, ele precisa entender apenas que para calcular a medida do área, ou da área do retângulo, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os lados. Nesse caso, 168 vezes 105, que dá 7.140 metros quadrados de grama. Então, precisaríamos, então, de quê? De 7.140 placas de grama. Placas de quê? De 1 metro quadrado. Então, esse entendimento, essa é a necessidade de o aluno entender o que é que está solicitando no problema, que a gente vai deixar como prioridade para os nossos alunos. A resolução da conta, da soma ou da multiplicação, a gente vai dificultando à medida que os alunos forem entendendo como é que já resolvem esses problemas. Aline, nessa parte aí, principalmente nessa contextualização que você falou, vamos mostrar quantos
quantos quadrados tem de 1 metro ali, para que ele possa entender a composição do todo. Então, pode-se começar com caixas menores, né? Que eles possam desenhar para que a criança possa ter uma na massa, Uma massa, visualizar, sim, né? É a isso gente que você tem quis essa trazer. sugestão. Ele precisa visualizar quantos, né? Que dentro desses 7.000 é composto de uma unidade até chegar nesse valor. Então, ele precisa entender que cada espaço daquele tem essa medida, e com a criança, mesmo que ela já seja aí do 5º, do 4º ano, a gente pode aproximar fazendo os desenhos, recortando, trazendo um material para que ele possa ir encaixando e entender o que é esse 1 metro quadrado, né? O que Exatamente, a gente pode significa esse pegar, no quadrado, caso, fazer né? um campo numa folha A4, colocar em centímetros, e no caso a medida ele vai ser centímetros quadrados. Então, ele vai encaixando os quadradinhos para ele perceber o que é que são esses centímetros quadrados, que são esses metros quadrados. Então, quantos quadradinhos cabem ali nesse desenho? Então, eles vão vendo aí como é que funciona a questão do metro quadrado, ou do centímetro quadrado. Obrigada, Maria. E para pintar o contorno do campo, quantos metros o pintor irá caminhar? Então, ele precisa pintar o contorno do campo. E isso nos levará a calcular o perímetro do campo. Então, sabendo que um dos lados do campo mede 105 metros, e o outro mede 68 metros, ou seja, a lateral mede 105, e a linha de fundo mede 108 metros, então, como é que a gente vai fazer para calcular esse perímetro? Eu vou fazer a soma de todos os lados. Eu preciso lembrar sempre para o meu aluno que eu preciso somar todos os lados, e não apenas aqueles dizendo qual é o valor. Se ele já conhece o retângulo, já conhece as propriedades do retângulo, ele só vai somar 105 mais 68 e depois multiplicar por 2, ou ele vai colocar 105 mais 68, mais 105 mais 68, não tem problema nenhum. O resultado que ele vai chegar é o mesmo. No caso aqui, 346 metros. Como agora é uma medida linear, eu não vou usar mais o metro quadrado, simplesmente vou usar o nome metro para o nosso aluno. Então, o pintor irá caminhar 346 metros para pintar os limites do campo. E que outras formas a gente também pode abordar área e perímetro numa malha quadriculada? Então, vamos lá. Uma das sugestões de atividade é fazer os caminhos. Tem a malha quadriculada e faz os caminhos. Por exemplo, num determinado jogo online, Pedro consegue criar vários desenhos. Para desenhar, tem que usar as teclas das setas de direção do teclado no computador. Nesse caso aqui, ele vai jogar online. Então, ele vai usar as teclas do teclado do computador. Para o nosso aluno, a gente pode, se a gente tiver a possibilidade de levar também, podemos pedir, mas a gente pode pedir para ele desenhar também na malha quadriculada. A seta da direita, da esquerda, para cima e para baixo. Então, Pedro fez um desenho apertando as teclas da seguinte sequência. Então, a gente já vai sair do formato retangular para um outro formato de figura, agora na malha quadriculada. Ou seja, foram 3 passos para cima, 1 passo para a direita, 1 passo para baixo, 3 para a direita, 4 para baixo, 3 para a esquerda, 2 para cima e 1 para a esquerda. Isso. E ele fez a seguinte imagem. É sempre bom e importante, quando a gente vai trabalhar na malha quadriculada, a gente colocar um ponto de início para o nosso aluno, porque ele não consegue perceber a visualização de toda a figura, observando esses comandos. Então, se ele começar, por exemplo, a pintar daqui, a partir do momento que eu digo que ele vai ter que andar 3 para cima, ele já vai se perder. Então, a figura dele já vai ficar, ou vai ficar errado, ele já não vai saber o que fazer, ou então ele vai ter que fazer uma outra figura. Então, sempre é bom a gente dar dar o ponto de partida para o nosso aluno, certo? Então, olha, para calcular o perímetro, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir para o meu aluno somar cada uma das unidades de figura. Então, olha, a unidade de perímetro é só cada uma dessas unidades aqui da figura. Por exemplo, são esses lados. O que ele vai fazer? Ele vai contar quantos ladinhos tem aqui, ó. Quantas unidades de medida do perímetro da figura ele vai ter. Nesse caso aqui, 18. Se ele for um aluno observador, ele não precisaria nem desenhar para poder resolver essa questão. Se ele sabe que vai desenhar um polígono simples, então ele só vai precisar somar 3, mais 1, mais 1, mais 3, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. A gente pode propor como um desafio. Antes de desenhar
qual você acha que vai ser o perímetro? A gente tem uma forma de descobrir qual vai ser o perímetro antes mesmo de a gente fazer o desenho. Aí tenta desafiá-los para ver quem é que consegue associar esses dados. Nesse caso, ele tem 18 unidades de medida no perímetro. E para calcular a área, ele vai somar o quê? Cada uma das unidades da malha. Então, o meu aluno vai somar cada um dos quadradinhos da malha para calcular a área dessa malha. No caso aqui, serão 4 unidades de medidas de área. E uma atividade interessante para a gente fazer para o nosso aluno, num desenho como esse, ou até mesmo num retângulo, é a gente retirar uma unidade da malha, da área da malha, e perguntar o que foi que aconteceu. Eu vou desenhar aqui para ver se a gente consegue perceber. Por exemplo, olha, eu tenho essa figura, certo? E eu vou pedir para o meu aluno calcular. Ele vai me dizer que tem 1, 2, 3, 5 de um lado e 2 do outro. Ele vai calcular o perímetro, ou seja, ele vai somar 5 mais 5 mais 2. Então, ele vai me dizer que a unidade do perímetro... Opa, mentira minha, é 12. Não sei apagar, gente. Maria, como é que apaga, Maria? Não sei apagar. Pronto, deixa eu cortar aqui e eu vou escrever. Dá 12. Só 14. desfazendo a alineação Não sei, no Maria. outro formato, entendeu? Tem a borrachinha aí embaixo. No meu não tem, mas deixa eu ver se é aqui. Ah, pronto, achei. Isso. Pronto, aqui no caso vai dar... Ali é meio grupo às vezes. Vai dar 14. Pronto. E qual vai ser a área? 2 vezes 5 vai dar 10. Porém, se eu pedir para o meu aluno dobrar ou retirar apenas um quadradinho desses, por exemplo, eu vou ficar com essa figura aqui agora, ó. Pronto, eu retirei. O que é que eu posso pedir para o meu aluno observar? Ele, se ele for uma criança observadora, ele vai perceber que o perímetro permanece o mesmo. O perímetro permanece o mesmo, continua 14. Só que eu tirei uma unidade de área. Então, quando eu for fazer a conta, aqui eu não tenho mais 10 unidades. Agora eu tenho 9. Então, independente, não é o perímetro e a área não necessariamente está relacionado, está diretamente. Quando um altera, o outro altera. Não é. Vai depender muito do que se faz. E isso é importante a gente trazer para as crianças vivenciarem, né? Porque como é pensado para o aluno do 5º ano, embora a gente solicite, ou as avaliações externas solicitem o conhecimento básico nesse momento para o 5º ano, é bom a gente trazer isso para aqueles alunos que já estão com essa habilidade consolidada e precisam desse up, né, Aline? Dessa complexidade a mais. Para saberem o que é a área, necessariamente, né, Maria? Que, assim, o contorno permanece o mesmo, a quantidade de contorno permanece a mesma, mas a área, eu tirei um quadradinho, então eu tirei um espaço da área. Então, só que a gente precisa fechar o contorno. Então, eu mantenho o contorno em números ali iguais, só que na hora de fazer a multiplicação da área, eu diminuí 1 metro, né? Assim, então, isso na conta vai alterar o resultado em metros quadrados, né? Porque, de repente, a gente faz uma pergunta como essa, o aluno acha o mesmo valor de perímetro, e ele vai achar, então, se o perímetro permanecer o mesmo, a área vai permanecer a mesma. Só que não, a gente tirou uma unidade de área, então, a nossa área foi alterada, apesar do perímetro ter permanecido o mesmo. São desafios que a gente pode propor para os nossos alunos, para eles pensarem, para eles criarem, para eles conseguirem visualizar essa diferença em perímetro e área, e que nem sempre, quando um altera, o outro altera. Também tem outras questões também na malha quadriculada, que dependendo de como for o contorno, a área vai alterar.
E como é que a gente faz? Quando é que a gente faz para o nosso aluno? Que estratégias a gente dá para o nosso aluno para calcular perímetro e área de polígonos não convexos? Por exemplo, que são esses que não fecham. São aqui, ó, pela metadezinha. Então, bora lá. A gente vai somar a unidade de medida do lado para poder calcular o perímetro. São questões assim que possam vir e são estratégias que a gente precisa dar para o nosso aluno. Por exemplo, Helena, com algumas amigas, vão colocar mudinhas de flores bem coloridas em volta dos dois canteiros, que tem forma de triângulos equiláteros, ou seja, todos os lados são iguais. Tá? Ele não precisa nem dizer que todos os lados. Quando ele diz que o triângulo é equilátero, o nosso aluno ele já vai saber que todos os lados são iguais. O lado de cada canteiro mede 3 metros. A soma dos perímetros desses dois canteiros tem como... Então, o que é que a gente vai fazer? Uma das estratégias que a gente sempre sugere para os nossos alunos é fazer desenhos. Fazer desenhos, fazer anotações das informações existentes na pergunta do problema, no contexto do problema, e anotar. E desenha os triângulos lá, coloca os ladozinhos, e depois vai, no caso aqui, depois é só somar. Isso facilita muito, porque ele está vendo que só tem uma medida falando, que são 3 metros, mas ele quer a soma dos perímetros dos dois. No caso aqui, ele poderia dizer de um só. Então, é importante que o aluno anote, que o aluno represente, que o aluno desenhe, que o aluno observe as informações importantes existentes no problema e deixe lá guardadinho para ele conseguir depois resolver a pergunta. A soma dos perímetros dos dois canteiros tem como medida, no caso aqui, ele vai fazer uma soma, somando cada um desses 3, ou pode fazer também a multiplicação, e vai chegar a 18 metros. Uma outra questão é, nesta malha triangular, o lado de cada triângulo equilátero também mede 1,5 centímetros. O polígono destacado tem como perímetro igual a. Tem perímetro igual a. Então, nesse caso aqui é um pouco mais diferente. Por quê? Porque esse aqui é um polígono formado por vários triângulos. Mas, se o aluno sabe que para calcular o perímetro, eu vou apenas pegar o contorno dessa figura, ele vai desenhar lá, ele pode colocar as informações que ele tem, que é o quê? Que cada lado deste triângulo, cada lado do triângulo, tem 1,5 centímetros. E aí sim, ele vai também fazer a soma, a multiplicação, para poder encontrar a resposta correta para o problema. Então, é importante a gente mostrar para o nosso aluno que, apesar desse polígono dividido aqui por dentro, para calcular o perímetro, eu vou apenas utilizar o contorno dele. Se eu fosse calcular a área, seria interessante essa divisão, sim. Mas, nesse caso aqui, eu não vou precisar. E para calcular a área desses polígonos não convexos? Na malha quadriculada desenhada abaixo, em que cada quadradinho mede 1 centímetro de lado, há duas letras que ocupam a superfície do mesmo tamanho. A, C, D, E. Quais são as letras que ocupam a superfície do mesmo tamanho? Então, eu tenho o enunciado, eu tenho o suporte, eu tenho qual é a pergunta e as opções. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar para os meus alunos, qual a estratégia que eu vou mostrar para os meus alunos? Ele vai colocar lá e vai anotar embaixo quanto mede cada uma, quantas unidades de medida forma cada uma das letras. Ele vai achar da letra A tranquilo, da letra C tranquilo. Quando ele chegar na letra D, pode ser que dificulte um pouco. Mas aí a gente já vai ter trabalhado com eles também, que o quê? Que a gente vai somar as unidades de medidas inteiras, e quando eu tenho duas metades, eu vou juntar para poder também formar o inteiro. E eu vou chegar à seguinte conclusão. Então, quais são as unidades, ou quais são as letras que ocupam a mesma superfície? Nesse caso aqui, ocupam a mesma área. Estão vendo que aqui ele não está pedindo área necessariamente, aqui ele fala do outro nome que a gente também pode dar, que é superfície. Então, quais são as letras que ocupam a mesma superfície, o mesmo tamanho, tá? Então, nesse caso aqui, como a gente falou, já que a gente já trabalhou com ele, a área, trabalhou dando o nome de superfície, então, quando ele pegar aqui, ele vai saber o que é que ele precisa realmente calcular. Nesse caso, a letra A e E, que tem o mesmo valor. Uma outra que pode ser um pouquinho mais difícil também, que é juntando os pedaços pintados. Quantos quadrados coloridos aparecem? Vou fazer do mesmo jeito. Lá tem o desenho, vou pedir para o meu aluno sair contando primeiramente. Cadê? Primeiramente, os quadradinhos inteiros. Vou pedir para ele sair contando os quadradinhos inteiros. É sempre bom pedir para ele ir riscando, anotando,
contando, marcando posso colocar 1, 2, 3. Sempre é uma estratégia que a gente dá para a gente ensinar o nosso aluno, marcando, para poder ele anotar, e depois o que é que ele vai fazer? Ele vai juntar as metades existentes. Então, ó, eu tenho 2 metades que eu formo inteiro, mais 2, mais 2, mais 2 e mais 2. E aí ele vai chegar à conclusão que ele tem 24 quadradinhos inteiros, mais 5, são 10 metades, que vai dar 5 quadradinhos inteiros. No caso, ele vai ter agora, quantos quadradinhos acontecem? 29. Porque aqui ele pediu juntando os pedaços pintados. Então, ele vai pedir para juntar. Ele não pediu só os quadradinhos inteiros, ele vai pedir para juntar também os que estão pela metade. E no material do Educaju também aparece outras questões para a gente trabalhar com os alunos, trabalhando área e perímetro. No caso aqui também, como eu falei, é uma forma reduzida de se trabalhar as medidas do campo, para poder facilitar para o nosso aluno a princípio. Levi desenhou em seu caderno a quadra de esporte de sua escola, que possui 20 metros de comprimento e 12 de largura. Se Levi der uma volta completa ao redor dessa quadra, quantos metros ele percorrerá? Quando ele faz, se dá a volta completa, eu estou já introduzindo o conteúdo de perímetro para o meu aluno. A quadra dessa escola tem que forma geométrica? E que nome se dá a soma das medidas dos lados dessa figura? Então, aqui eu estou trabalhando o perímetro com o nosso aluno. Também vem ensinando a figura, não esqueci a palavra agora. Então, calcule a área da figura, considerando a unidade igual a 1, ou a área igual a 1 quadradinho. Então, ele dá a explicação e depois ele vai pedir para o aluno fazer a atividade somando os quadradinhos coloridos e juntando também com as metades. Tem aqui também, que é uma das atividades que a gente pode fazer com o nosso aluno, que a gente pode propor para o aluno fazer uma maquete. Por exemplo, desenha o quarto, qual a área que ocupa a cama, qual a área que ocupa o guarda-roupa. Na nossa sala de aula, qual é o perímetro da sala de aula, qual é a área que as carteiras podem ocupar, quantas cadeiras no máximo, se cada cadeira ocupa 1 metro quadrado, quantas carteiras no máximo eu posso colocar nessa sala de aula? Então, são sugestões de perguntas que a gente pode fazer para os nossos alunos e fazer as maquetezinhas, que é uma atividade que eles adoram fazer. E trazer essas relações, né, Aline, como você falou, a área que ocupa, né, mostrando para eles essa diferença. Então, toda vez que for pontuar, lembrar o que cada um exerce na sua resolução. Então, vai ocupar a área, uma cama, um sofá, uma caixa, que área ele ocupa? Então, para mostrar essa diferença do que é o contorno, do que é o externo, e a área que ocupa exatamente esse espaço ali. Né? Quando você vai falando, a gente vai pensando em como mostrar para eles a porta. E quando a gente vai falar de porta, de janela, já não vai ser ocupar mais a área do quarto. Já vem a parte cúbica, né? Exatamente, a altura também. Por exemplo, a porta ou a janela, uma janela de 10 metros, vai caber nessa parede aqui da lateral, então também não precisa nem essa parte cúbica, mas, por exemplo, a largura dela vai caber nessa parede, então vai ficar boa nessa parede, então também pode colocar essa parte do perímetro aí também, que só vou calcular a largura, não precisa saber o tamanho. A largura, isso. Né? A largura de uma janela, por exemplo. Por exemplo, eu comprei um quadro que ele mede 5 unidades de medida. Então, 5 metros quadrados, por exemplo. Onde é que eu posso colocar esse quadro? E na parede, em qual local? Então, no caso aqui, ele só poderia caber na sala ou na cozinha, no corredor, talvez. No banheiro ele não cabe, no quarto ele também não cabe. Então, são perguntas que a gente vai fazendo, né, para a Maria, para o nosso aluno, para poder fazer com que eles se desafiem, não fiquem sempre na mesma lógica, só... E entenda a diferença das relações, né, das unidades de medidas. Exatamente. E assim, faça desafio, não só a aplicação da fórmula. A gente vai questioná-los, vai instigá-los a pensar estratégias para resolver. Aqui são outras sugestões, com jogos e materiais visuais que a gente possa usar em sala de aula. Para fazer cálculos de área e perímetro, tem jogos virtuais também.
Esse aqui é um joguinho virtual, mas que a gente pode fazer tranquilamente em sala de aula, por exemplo. Quais fatores e produtos representam a parte pintada em rosa na malha quadriculada? Eu também poderia perguntar qual é a cor qual é a figura, qual a cor da figura que ocupa 30 metros de área, qual é a cor da figura que ocupa 50 metros de área, qual é a figura que tem, quais são as figuras que têm 20 metros de perímetro. Então, são essas perguntas que a gente vai fazer. A gente pode pedir para eles desenharem, eles podem desenhar, podem dar uma malha quadriculada, podemos pedir para eles pintarem aleatoriamente, e um vai perguntando ao outro, também faz essa troca, faz essa relação, para ver se estão entendendo, se estão compreendendo. Aqui também é uma atividade que a gente possa depois calcular qual é o perímetro, qual é a área que cada uma dessas figuras aqui está ocupando. Essa atividade eu achei bem... um cartazinho que a gente possa também colocar na parede da nossa sala de aula, só porque ela ilustra muito bem esse conceito de área e perímetro. Por exemplo, perímetro é a cerca que cerca o terreno, e área é a parte da superfície do terreno. E eu posso perguntá-los, se o fazendeiro precisa cercar esse terreno com arame, qual informação ele precisa? Se ele precisa cercar o terreno, ele vai precisar fazer o cálculo da área ou o cálculo do perímetro? Então, eu posso fazer essa pergunta para um aluno, mas se ele precisa colocar grama no terreno, qual dado ele vai precisar? Então, ele vai precisar do cálculo da área ou do cálculo do perímetro. Então, ele está instigando, eu não estou pedindo para ele calcular área, nem perímetro, nem nada. Eu estou dizendo qual vai ser o dado que ele precisa para poder resolver o problema dele, do fazendeiro. O fazendeiro não quer saber agora qual é, mas ele saber, ele vou calcular área ou vou calcular perímetro. Então, uma atividade como essa, numa parede, numa sala de aula, dá uma visualização muito boa para o nosso aluno entender a diferença de área e perímetro e como calculá-las. E, para finalizar, a atividade com a malha, que a gente pode dar em quadradinhos brancos, quadradinhos coloridos, que a gente pode fazer, como eu disse há pouco, pintar, o aluno vai pintando os quadradinhos, depois eles vão trocando informações. Eu posso pedir para eles construírem essa malha, e depois desconstruírem, então dou inteiro, e eles recortam para eles perceberem, e usam duas, por exemplo, qual é a área que eu vou usar, quantos quadradinhos eu vou usar para cobrir determinada área na minha malha. Então, ele vai lá e vai calcular, vai colocando os quadradinhos lá. Pedir para eles construírem também retângulos, diferentes medidas, usando a mesma quantidade de quadrados. Por exemplo, 24 ou 36. Se eu dou 24 quadradinhos para o meu aluno, eu vou pedir para ele construir quais são os retângulos exatos, usando todos esses quadrados que ele pode construir. Ele vai fazer 24 por 1, ele pode fazer 12 por 2, ele vai poder fazer 8 por 3, 6 por 4. Então, assim, são opções. Então, vou deixar eles à vontade para poder construírem. E aí eu vou observando quem foi que fez diferente, quem foi que conseguiu, quem foi que sobrou quadradinho, porque se ele fizer 5 de lado, ele já não vai conseguir fechar o retângulo. Então, a gente já vai observando para poder ver o que é que o aluno está entendendo, onde é que o aluno está sentindo um pouco mais de dificuldade. Também posso pedir para ele construir outras figuras aleatórias, ou então eu dou os comandos para ele fazendo na malha quadriculada. Não, vamos começar agora. 2 para cima, 1 para a esquerda, 3 para baixo, 4 para a direita. Eu vou dando os comandos, depois eu pergunto a ele, peço para ele colocar os quadradinhos lá, para ele ver qual foi a área ocupada, calcular o perímetro. E também fazer um retângulo retirando um quadradinho, que foi aquilo que eu falei lá no início. A gente faz um retângulo, retira um quadradinho. Eu tirei uma área, mas o perímetro permaneceu o mesmo. Então, são sugestões que a gente pode, riquíssimas, que a gente pode fazer em sala de aula. A gente pode dizer que aqui é um quarto e você dá, a cama ocupa 8 quadradinhos, 8 por 2. Aí ele vai colocando lá, representando a cama, representando um guarda-roupa, uma mesa, e por aí segue. E Aline, quanto mais incerto for o contorno do perímetro, vai desenvolvendo no aluno a habilidade da resolução. Então, a gente vai fazendo gradativo, colocando esse contorno certinho, de forma mais, ali, os lados sempre iguais, a quantidade a mesma, para que ele possa entender. E aí, depois, nós vamos colocando as pitadas de dificuldade, que é colocando esse contorno
vamos dizer assim, não exato ali, né, com as São lateralidades outros faltando, polígonos, né, Maria? isso, exatamente, para que ele possa mostrar realmente que ele entendeu o conceito, como é que se calcula, né? Então, independente da uniformização que vai ter ali, das lateralidades, ele precisa entender que é o contorno. E ele também tem a questão de pegar duas metades de triângulo e transformar num quadrado, que ele pode fazer, que vai usando a parte de raciocínio lógico deles também. Então, assim, e isso a gente precisa ensinar. A gente não pode só esperar, ele tem que deduzir. Ele pode deduzir em outro momento, mas o nosso caminho é facilitar para que ele possa, porque tem um aluno que percebe. Vai direcionar, não é, Maria? O caminho exatamente. que ele chegue, né? E a gente precisa mostrar para eles esses caminhos de desenvolver esse raciocínio. O raciocínio lógico ele é desenvolvido a partir da observação, da lógica, do padrão. Então, ele vai percebendo. Então, a nossa função é fazer esse papel de facilitador, para que ele encontre desafios ainda maiores e possa resolver também. Exatamente, Maria. E assim a gente finaliza a nossa formação, a nossa noite pedagógica de matemática. E antes de terminar, queria dar um recado para vocês, lá também, lá no YouTube da Noite Pedagógica, a gente está colocando vídeos curtos sobre resolução de problema dos cadernos de revisão. Então, já colocamos de língua portuguesa, já colocamos de matemática, essa semana colocaremos mais. Vou colocar no grupo, que eu disse que eu ia colocar, ainda não coloquei, mas eu vou colocar lá no grupo de novo o link para a Noite Pedagógica, é só procurar lá, Noite Pedagógica, tem um simbolozinho da COEF, então, são estratégias para os alunos, para a gente passar para os alunos, para eles resolverem. São vídeos direcionados ao professor, para o professor passar para o aluno como é que as estratégias possíveis para eles resolverem determinadas questões lá do caderno de revisão, os que a gente está mandando semanalmente para a sala de aula. Então, e são vídeos curtos, né, Aline? Isso, é questão de 3 minutos os vídeos, rapidinho a gente assiste, senta ali rapidinho, dá uma olhada, e nos traz ideias de como a gente também perceber qual é a dificuldade do aluno, o aluno não está compreendendo o que é a resolução do problema matemático, do que? Da conta da matemática, ele não está conseguindo nem formular o princípio, como é que ele vai começar aquele problema. Então, são essas dicas que a gente dá, dicas e estratégias para a gente resolver essas questões também, porque a gente está com o objetivo de alfabetizar essas crianças, está com o objetivo de que essas crianças aprendam, e a gente está pensando em estratégias para isso também. Gente, muito obrigada a todos pela presença de vocês aqui. Eu vou colocar aqui, Aline, o link do YouTube. É no YouTube, professores. Todas as aulas que nós fizemos aqui da Noite Pedagógica estão lá. Estão lá, isso. E se vocês forem pelo playlist, tem português e matemática separadinho. E agora nós estamos inserindo também os vídeos das resoluções dos itens. Vão ser todos os itens do simulado, não. Nós vamos fazendo uma seleção por descritor. Então, nós já temos lá a correção de 2 itens, um de matemática, um de língua portuguesa, favorecendo descritores. Então, o último foi sobre assunto de texto, D6, como identificar o tema de um texto que é assunto, né? Ele traz isso. E a Aline falou sobre, Aline, qual foi? Eu falei sobre... Foi sobre o D6 também, sobre medidas, formas de calcular medidas, convencionais ou não. Isso, então, já está lá essas duas, amanhã a gente grava outro vídeo, e assim, são vídeos curtos, professores, que vão facilitar dicas. Às vezes a gente já tem uma maneira de ensinar e vê um outro colega, então a gente acrescenta, né? A gente amplia o nosso repertório de metodologia, enfim, de explicações. Então, pensando em facilitar para aqueles professores que tem aí um tempinho extra, eu sei que todo mundo tem a vida corrida, mas a gente precisa garantir a formação em exercício de vocês. Nossa, né? Porque nós também fazemos a nossa formação e é um conjunto. E Sandrinha está ali também, sempre participa aqui. Isso, Aline, olha a Aline colocando aqui o nosso canal aí da Noite Pedagógica.
Deixa eu colocar aqui só para ver se consigo. Meninas, rapidinho. E da noite pedagógica aqui também, que são curtinhos. Aline, só para lembrar, Sim. Que próxima semana a formação, só para reforçar, você falou no início, mas é só para reforçar, que a formação da próxima semana, ela não será nos mesmos dias, né, das que foram as anteriores, certo? A segunda e a terça vai ser para o 4º e 5º ano. E a partir da quarta-feira começa o 1º, na quinta o 2º ano e na sexta o 3º ano, certo, professores? Não esqueçam e compartilhem também na escola de vocês, certo? Os gestores já receberam o memorando com essas datas e acontecerá no Hotel Prime, tá? Para todos os anos, certo? 1º ao 5º ano acontecerá no Prime. Segunda e terça, 4º e 5º anos. Obrigada, meninas. Obrigada, Jamile. A gente espera vocês na próxima semana, não é, Maria? Lá na formação presencial e no dia 26, na próxima noite pedagógica. Vai voltar aí, Aline, para falar ou não? Do YouTube. Pronto, já botei aqui, né? Prontinho. Ô, Sandrinha, obrigada, amor. Ela pode finalizar a gravação. Finalizar. Gente, obrigada a todos pela presença de vocês aqui.